Você sabia que apenas reler sobre o assunto que você estudou não é eficaz para uma ótima revisão? E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, eu acredito que você já tenha ouvido falar disso, o nosso cérebro é extremamente preguiçoso. Você leu sobre um assunto. A partir do momento que você reler sobre aquele mesmo assunto, ele vai dizer: isso daqui eu já conheço. Esse assunto já é familiar para mim. Eu não preciso me esforçar mais para compreendê-lo e nem para reter essas informações. Por quê? Porque ele se deu por satisfeito. Ele não precisou se esforçar para relembrar as informações. Então, o segredo, na verdade, está em você forçar o seu cérebro para relembrar aquele assunto. Não adianta você ler e tentar revisar depois relendo. Isso não vai funcionar, não vai ser efetivo como um processo de revisão, porque no momento que você precisar daquela informação, o seu cérebro vai dizer: não, é só você reler, não tem nenhum problema, releia e está tudo certo. Mas você não pode reler, ou você não quer reler. Você precisa se lembrar daquela informação sem o processo de releitura. E é neste momento que você precisa aprender a forçar o seu cérebro, tá bom? Então essa é a ideia. Não releia apenas no seu processo de revisão. Force o seu cérebro para relembrar aquelas informações. E existem muitas técnicas para isso. Eu vou mostrar aqui 3 técnicas no final do vídeo. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pequena dramatização do que acontece quando você estuda um assunto. O nosso assunto aqui será os verbos être e avoir, da língua francesa, mas poderiam ser quaisquer assuntos, na verdade, o assunto pouco importa, tá? E aí a gente vai dramatizar, vai fazer você e o seu cérebro conversando, tá bom? Então, bora lá, conversando sobre esse assunto que você acabou de estudar, os verbos être e avoir. Vamos lá, vamos revisar então os verbos avoir e être. Daqui eu já vi tantas vezes, eu tenho certeza que eu já sei. Avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. E o être, é claro. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Maravilha, revisado, agora bora para os exercícios. Bora, cérebro, preciso da tua ajuda agora. Vou fazer esse exercício aqui dos verbos être e avoir no presente. Vamos relembrar, hein? Vamos relembrar. Bora lá, tô aqui pra você. Bora lá. E aí, cérebro? Cara, isso é muito fácil. Você acabou de ler. Como é mesmo? Acabei de ler o assunto. Então, é exatamente daquele jeito que você leu. Sim, mas qual é a resposta? É aquela resposta que você acabou de ler. Então, agora sim, vamos falar como a gente pode forçar melhor o nosso cérebro a relembrar aquele assunto que a gente precisa dominar, a gente precisa conhecer, saber. Aqui eu dei um exemplo relacionado aos idiomas, porque de fato é a área que eu conheço mais, né? Apesar de estudar outras áreas também, mas idiomas é a área que eu domino. Então os meus exemplos sempre serão relacionados aos idiomas, tá bom? Então bora lá. Mas isso serve para qualquer assunto que você for estudar, certo? Não apenas para línguas. Qualquer assunto que você estudar, você leu sobre um assunto, estudou sobre um assunto, vai fazer uma revisão, não revise simplesmente lendo, porque não é tão efetivo quanto você forçar o seu cérebro para relembrar aquelas informações. Agora sim, vamos ver como a gente pode fazer isso, né? A primeira técnica, acho que é bem conhecida, você já deve ter ouvido falar, inclusive, é a técnica de um cientista, de um físico chamado Feynman, né? Provavelmente já ouviu falar dele. O Feynman,
ele foi um físico muito famoso, né? Ele deu muitas contribuições para a física e também para a divulgação científica, né? O Feynman ele ficou um cientista pop, né? Muito conhecido. Tem muitos livros, vídeos sobre ele, enfim, documentários, né? Muita coisa. Ele escreveu também livros de divulgação científica. Então, foi um cientista muito importante, tá? E qual é a técnica dele exatamente, né? A técnica dele é o seguinte: é você estudar um assunto e basicamente você vai explicar aquele assunto para alguém que não entenda nada sobre ele, tá? Então, no nosso caso aqui, acabamos de estudar conjugações verbais, os verbos avoir e o verbo être, e o seu objetivo vai ser ensinar alguém que não conhece essas conjugações sobre elas, tá? Então você vai dizer: fulano, o verbo être, ele é conjugado assim: je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Se você vir que você teve dificuldade em explicar o assunto, que você demorou muito para explicar, significa que aquele conhecimento ainda não está internalizado. Então é importante que você revise novamente e passe por esse mesmo processo de explicar o assunto, tá? Então, claro, você vai reler, né? Vai reler, só que não apenas reler, tá? Você vai reler e explicar novamente aquele assunto sobre o que você entendeu daquele tópico. No nosso caso aqui estamos falando de línguas, mas pode ser um assunto de história, de política internacional, até mesmo de física, de geografia, enfim, qualquer assunto. Bom, leia sobre o assunto, depois explique aquele assunto para alguém, como se fosse para alguém que você não conhece. Não precisa explicar para alguém, você vai fingir simplesmente que está explicando, tá bom? Vai se gravar falando no WhatsApp, vai gravar um vídeo explicando, tá bom? Então são técnicas bem interessantes, né? A gente chama de inglês de retrieval, né? Retrieval, que é recuperar aquela informação. Como eu tenho tentado falar aqui, forçar o seu cérebro a relembrar, isso tem um nome em inglês, é retrieval, tá? Muito bem, outra técnica é a repetição espaçada. Já falamos sobre ela aqui no canal, repetição espaçada, que são os flashcards. Você pode fazer flashcards assim, tá? Como esses aqui, ó. Esses dois que eu fiz. O avoir e o être, por exemplo. Tá? Pode fazer assim? Pode, claro. Flashcard físico, né? Mas você pode também utilizar os flashcards com a repetição espaçada. E esses aplicativos como Anki, por exemplo, né? Não só o Anki, mas também o Memrise, o Quizlet, são aplicativos que já estão programados para entrarem no algoritmo da repetição espaçada. Então você vai se testar, tá? A conjugação do verbo avoir. Qual é a conjugação do verbo avoir? Você vai tentar se lembrar sem reler, tá bom? Vai tentar se lembrar sem reler. Vai digitar, tá? Isso online, né? Vai digitar, conjugação, e vai verificar a resposta. Se você vir que você acertou, você vai dizer que foi bom. Se você vir que você errou, você vai dizer que foi ruim. E se foi ruim, aquela conjugação ela vai aparecer mais vezes para você. Tá bom? Mesma coisa com qualquer verbo, com qualquer assunto que você for estudar. Bom, aquilo vai aparecer novamente, aquele cartão vai aparecer mais vezes, até que você marque que você conseguiu se lembrar de todos, tá bom? Muito bem. Essa é a repetição espaçada. Minha sugestão é que você utilize um programa de computador, mas você também pode fazer flashcards, né, para você tentar relembrar. E aí vamos à nossa terceira forma de estudar, que é bem simples. Você tem aqui seus flashcards, né? Você leu avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. O que você vai fazer? Você vai cobrir, né? Você cobre, tá? Cobriu aqui e você vai tentar relembrar, né? Com a conjugação coberta,
tá bom? E aí você vai forçar o seu cérebro a relembrar. Naquele momento que você estudou, vai ser super fácil, né? Porque você acabou de ver o assunto. Mas, depois de um tempo, você vai perceber que vai ficando mais difícil você deixar ali aqueles cartõezinhos por 2 dias, 3 dias ali de molho. Deixa de lado os cartõezinhos, deixou ali de lado os cartões de molho. Daqui a 2, 3 dias você volta novamente para eles. E vai fazer esse processo, não de relê-los, mas de tentar relembrá-los. Então você vai ver só o título, tá? Aqui. Vai ver só o título, vai deixar só avoir e vai tentar relembrar a conjugação completa do verbo avoir, tá bom? A mesma coisa, né? Muito parecido com o que a gente fez nas repetições passadas, só que de forma analógica. Acho que essa é a forma mais antiga, né? A gente fazia, pelo menos eu fazia muito isso quando eu estudava para minha escola, lá na quinta série, sexta série, né? Até mesmo ensino médio. Eu sempre cobria o assunto e tentava me relembrar daquele assunto. Não é apenas relendo que a gente vai relembrar. A gente precisa forçar o nosso cérebro a relembrar, tá bom? Então ficam aí essas 3 dicas para você revisar qualquer assunto que você quiser. E aqui vimos especificamente o assunto de idiomas, tá bom? E existem, claro, muitas outras técnicas para você melhorar os seus estudos, para você, inclusive, aprender mais rápido. E eu gravei um curso sobre este assunto, tá? Como se tornar um poliglota, como aprender qualquer idioma. Se você tem interesse neste assunto, clica aqui no link abaixo do vídeo para fazer sua inscrição no curso na Udemy, tá bom? Lá você vai se inscrever, vai ter acesso a uma série de aulas, a uma apostila também muito completa, bom, para você melhorar e muito os seus estudos de idiomas. Beleza? Então, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, outro dia eu vi uma estatística aqui que mais de 75% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritos. Então, por favor, se inscreva no canal. Ligue as notificações, tá bom? E se você acha que alguém vai se beneficiar com isso, alguém mais vai se beneficiar com este vídeo, compartilhe com essa pessoa. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.